para o setor específico onde esta empresa atua. Um exemplo, nós podemos ter empresas que atuando no setor da alimentação, por exemplo, de repente há regras que são aprovadas a nível do setor das telecomunicações, a nível do setor, portanto, ou da educação no final do dia, que depois vão impactar na atividade daquela empresa. E rapidamente tem de se tomar as medidas e tem de se implementar as regras, os procedimentos, enfim, para aquela empresa poder estar em conformidade com aquilo que é a atuação, porque atuando no mercado da alimentação tem que assegurar a comunicação, não é? Portanto, de outra forma não poderia fazer. Então, esta alteração constante do quadro regulatório, portanto, exige também uma tomada de decisão rápida, eficaz, daquilo que são as medidas que têm que ser tomadas para se ajustar ao novo quadro regulatório. Temos também um desafio muito grande que eu acredito que todas as empresas de todos os setores vão vivendo, que é esta questão dos ataques cibernéticos, portanto, da questão da segurança das tecnologias de informação, que exige um cuidado e uma atenção hoje, talvez nunca pensado no passado, não é? Portanto, a nível das medidas, dos investimentos que têm que ser feitos pelas instituições, e o acompanhamento tem de ser feito de forma constante, porque efetivamente hoje um ataque a uma empresa no sentido de, sequestrar os dados, enfim, é terrível para aquela empresa. Então, é talvez um momento também que as empresas vão vivendo e que têm de efetivamente estar sempre atentas e implementar medidas e é um investimento grande, não é? Portanto, e tem que ser feito investimentos grandes nesse sentido. Também temos temas a nível da capacitação das pessoas, não é? Portanto, nós se calhar vamos tendo necessidade de termos cada vez mais quadros nacionais capacitados para, portanto, ocupar e exercer determinadas funções. E isto é uma responsabilidade que ela pode ser até dividida por todos os atores sociais, e eu creio que as empresas também têm aqui uma responsabilidade, não é? Muitas delas têm também a obrigação de aprovar planos de formação para estas pessoas, para os seus colaboradores, porque são os colaboradores que fazem as empresas, não é? Portanto, não é só o board, não é? O board é parte desse processo. Quem implementa efetivamente, quem garante que as coisas estão a ser feitas são efetivamente as pessoas desta empresa, e sobre estas pessoas nós temos que ter um cuidado e uma atenção muito especial. Portanto, então temos também este tema que temos que olhar. Depois temos as discussões mais recentes da sustentabilidade, portanto, de garantir aqui determinados princípios, de incorporar. Podemos discutir muito sobre a pertinência ou o momento em que vamos efetivamente olhar para estes temas, mas pontualmente poderá haver questões dentro desta grande discussão daquilo que são os temas de sustentabilidade que tenham de ser incorporados na própria empresa, não é? Depois acho que é o nosso dia-a-dia. Sim. É o nosso dia-a-dia, não é? Que nós temos, de facto, que Mas depois daqui surgem muitas outras questões, Ana. A primeira, se calhar, seria como é que se consegue manter atualizado? Como é que os membros do Conselho podem se manter atualizados com tantas questões? Inovação tecnológica, formação de pessoal, sustentabilidade. O que é que eles vão buscar? Como é que se mantêm no topo desses temas todos? Ok. A questão da formação e da capacitação, ela não pode ser olhada apenas pelos colaboradores, inclusive para os próprios membros dos órgãos sociais. Há temas, por exemplo, em que é obrigatório, não é? Portanto, o legislador obriga que tenha que se promover um conjunto de formações para o board, não é? Portanto, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, portanto, têm de facto que fazer formações obrigatórias. Aqui estou a lembrar, por exemplo, das questões de branqueamento de capitais, não é? Portanto, é mandatório. Agora vamos até tendo esta obrigatoriedade por outros temas, para além daquilo que é o branqueamento de capitais, temas de controle interno, dentro dos temas de controle interno, questões de sustentabilidade, questões de risco, questões de governação, não é? Portanto, em que já se vai exigindo que efetivamente tenha de haver um programa que tem que ser observado anualmente,
pelos membros dos órgãos de administração. Depois, por outro lado, tirando aquilo que é esta componente obrigatória, que resulta da própria lei, há também a necessidade de se promover um plano de formação para aquelas pessoas. Por exemplo, nós podemos ter membros, vai aprovar para mim, o que é que eu quero fazer mais este ano, olha, as áreas novas, o que é que eu posso estudar, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso ler, porque estas funções são muito bonitas de se ver, mas o dia a dia é pesado, não é? Portanto, nós para acompanharmos determinadas áreas, ou as pessoas para acompanharem determinadas áreas, têm que ter domínio. Eu não diria que têm que ter domínio de tudo, mas têm que ter bases para poder organizar e coordenar e orientar as equipas, não é? Portanto, e validar no final do dia as equipas, que elas sim, se calhar no final do dia têm que ter de facto mais conhecimento relativamente aos temas. Mas há esta necessidade de formação, de capacitação, vinda da lei e também vinda esta vontade individual. Tem que ter, não é? Muita leitura, muito estudo dos temas, não é? Portanto, eu quando falava da questão do domínio dos temas, portanto, vem um tema a um ponto para o board, para o CA, eu tenho que ter tempo para ler. E eu lendo aquele documento, aquele tema, também estou, de certa forma, vou pesquisar onde é que é. Exato. Então, tem que se capacitar, não é? Portanto, tem que haver essa capacitação. Mas também falou sobre a conformidade regulatória, sobre estar por dentro daquilo que muda no nosso ambiente. E depois, como é que se consegue manter esse equilíbrio? Porque muitas vezes aquilo que vem de mudanças de regulação acaba por atrapalhar ou interferir aquilo que é o negócio ou que é o plano estratégico. E muitas vezes temos que parar determinados investimentos num sentido para poder fazer conformidade com a regulação e pôr outros sistemas, processos. Como é que se consegue aqui um equilíbrio entre estes dois aspectos? Olha, de facto, talvez também, pronto, acabamos por falar dos desafios que as empresas vão tendo, não é? Se calhar promovendo aqui uma criatividade maior dentro da conformidade, não é? Promovendo um princípio de inovação tecnológica ainda assim dentro da conformidade pode ser um caminho e o ajuste necessário, não é? Porque de facto as empresas ao estabelecerem se calhar não é? Portanto, ou com a rapidez que é necessária em função daquilo que são os prazos que o próprio legislador determina nestes normativos, se implementa as regras e que se cumpra, não é? Mas é um exercício, eu diria que é de facto talvez também das grandes marés ou turbulentas, não é? Portanto, que vamos tendo a nível da gestão, mas não há volta a dar. Portanto, se é uma regra, tem que ser implementada. E quais são as práticas de governação corporativa que considera que são essenciais para que o Conselho funcione verdadeiramente como um farol para a empresa, né? Que mostra verdadeiramente o caminho? Olha, eu acho que comunicação é essencial, não é? Comunicação é essencial a nível do próprio board, não é? Portanto, garantir de facto esta comunicação, este alinhamento, esta visão clara de todos, não é? Portanto, sobre aquilo que é o caminho que tem que ser tomado, não é? Os passos que têm que ser dados. E esta comunicação ela tem que ser promovida não só, portanto, nos fóruns em que tem de ser feito, não é? Portanto, a nível do Conselho de Administração como um todo, a nível também da comunicação da Comissão Executiva, a nível do próprio Conselho Fiscal. Portanto, comunicação é fundamental, mas é fundamental a nível do relacionamento humano. Não é? Portanto, as pessoas entendem-se falarem, não é? Portanto, e felizmente até os gestos falam, não é? A nossa linguagem não verbal também fala. Mas eu aqui diria que uma das principais medidas ou dos principais princípios é de facto assegurar uma comunicação muito clara, muito efetiva do board, não é? Portanto, assegurar o alinhamento. O alinhamento não quer dizer que nós pensemos todos da mesma forma ou que nós validemos todos a mesma posição, mas se o caminho está determinado e é aquele caminho que é para seguir, admitindo sempre ajustes, não é? Portanto, admitindo os ajustes necessários, temos que caminhar para aquilo que é o caminho que foi, ou o destino que foi efetivamente traçado. Portanto, comunicação aberta, comunicação clara, tomadas de decisões, portanto, quando têm de ser tomadas, não é? Não
ficarmos na discussão constante dos temas, porque a empresa também não evolui, não é? Portanto, não se dá o passo à frente. Garantir também este alinhamento e esta comunicação com os próprios acionistas, a comunicação a nível da própria instituição, não é? A nível dos colaboradores, termos um plano estratégico claro, definido, portanto, com metas concretas, identificadas, portanto, e a forma como vamos alcançar, termos, por exemplo, planos, lá está a comunicação, planos de comunicação para este plano estratégico, sim, para situações de crise, entre outros aspectos, e primarmos muito também para a questão ética, para a questão de respeito às normas. Portanto, há muita coisa que nós podemos olhar quando quisermos ver o que é que nós podemos identificar como os principais pontos, mas dentre todos, não é? Portanto, eu se calhar aposto na comunicação, não é? Porque comunicação e alinhamento eu acho que é fundamental, porque e acho que eu tive essa discussão talvez muito recentemente, nós podemos ter, por exemplo, planos estratégicos muito bem concebidos, mas se forem mal implementados, portanto quase não temos o resultado esperado. Mas também podemos ter planos estratégicos mal concebidos, mas se forem bem implementados, não é? Talvez o resultado seja outro. Mas na base de tudo isto eu acho que comunicação. E em termos desta comunicação, os conselhos têm que lidar com diferentes partes. Muitas vezes fala-se os stakeholders. Em termos da comunicação, qual deve ser o tom de comunicação para essas diferentes partes? Como é que se equilibra isso? Estamos a falar tanto de acionistas como de colaboradores e, se calhar, outros parceiros de negócio. Ok. Eu diria que o tom e a mensagem ela pode variar em função do destinatário, não é? Sendo que o tom é sempre cordial. No final do dia tem que ser sempre cordial, assertivo, claro, não é? Portanto, muito claro, mas pode mudar um bocadinho em função daquilo que é o destinatário. Para o acionista, claramente, uma comunicação muito clara daquilo que é a visão que a gestão tem, não é? Portanto, porque às vezes a visão do acionista pode ser diferente, em alguns casos, ser diferente, não é? A nível, por exemplo, de médio, longo prazo ou de curto prazo, sim, em relação àquilo que é a visão que a própria gestão tem, não é? E aí tem que haver um entendimento sobre o que os dois, né? E pode-se falar aqui dos tais conflitos que possam existir, mas de facto tem que haver esta comunicação muito clara, muito assertiva, e esta comunicação é feita nos planos, é feita nas assembleias, por exemplo, em que é o fórum em que os acionistas estão reunidos para debater um conjunto de pontos, alguns legalmente obrigatórios e outros que a própria administração considere pertinente levar à consideração da Assembleia Geral, e é aí que os acionistas vão colocar as suas questões, não é? Portanto, querem saber o que se passa, portanto, uma outra notícia que eventualmente tenha sido veiculada, um outro tema que eles tenham dúvida, por exemplo, nos números, nas contas da empresa, e que eles queiram fazer o questionamento. E eles fazem nesse fórum, não é? Portanto, sem prejuízo de legalmente também ser permitido que determinados acionistas possam questionar noutros formatos de administração. E eles, nestes fóruns das assembleias, de facto, questionam a administração. E a administração tem que prestar a informação e esclarecer, portanto, de forma muito clara, muito objetiva, aquilo que são os temas que estão a ser, portanto, colocados pelos acionistas e naquele fórum debatidos. Depois nós podemos ter uma mensagem que pode ser mais ou menos trabalhada, por exemplo, se o meu destinatário forem os meus clientes, não é? Em função do tema em concreto também. Mas aí também se recomenda a clareza, portanto, a assertividade na comunicação que vai ser feita, no sentido de esclarecer, não é? Portanto, não se pode criar mais dúvida com a comunicação, mas esclarecer efetivamente, sim, aquilo que é o ponto que está a ser objeto da comunicação, quer seja um produto, um serviço, enfim, até mesmo na própria publicidade. Publicidade também é comunicar, não é? Portanto, e aí também se recomenda esta clareza. Internamente, com os colaboradores, também pode, porque quando eu comunico para fora, também estou a comunicar para dentro, não é?
Então, também garantir que há uma comunicação muito clara, portanto, relativamente aos temas todos que estejam a ser objeto de tratamento com os colaboradores, não é? Nos formatos que forem definidos para esta comunicação. Nós podemos ter a comunicação interna, nos canais internos, nas intranets, nos e-mails, portanto, nos outros formatos tecnológicos que a empresa entenda serem importantes implementar para comunicar com os seus colaboradores. Podemos ter aquela comunicação mais pessoal, não é? Portanto, em que se calhar um grupo de colaboradores ou um colaborador questiona a sua administração sobre determinado aspecto e a administração, o seu administrador, está a esclarecer este tema. Mas lá está, de forma muito clara, muito assertiva, muito cordial, respeitosa, não é? Portanto, aquilo que são os temas que são... Em termos de que nós vamos observando, e em mera observação isto, não tenho nenhum dado estatístico, os colaboradores não acabam por ficar sempre a perder um bocadinho em termos da importância que se dá às diversas partes que são relacionadas com a instituição? Eu gostaria de acreditar que não, admitindo que possa haver numa ou noutra instituição um outro elemento que possa ser melhorado. Porquê? Porque eu entendo que nós temos que comunicar primeiro para dentro. Não é? Portanto, nós temos que garantir que a nossa instituição sabe dos temas antes do mercado. Por exemplo, não é? Portanto, se há um produto que eu vou lançar para fora, eu tenho que o divulgar internamente, primeiro e fundamentalmente as áreas que o vão comercializar ou que o vão implementar. Portanto, estas têm de saber. E eu tenho canais para fazer, não é? Portanto, eu tenho canais para comunicar. Eu tenho, lá está, os tais fóruns, não é? Portanto, as intranets, os e-mails, etc. Eu até posso ter fóruns... grupos de trabalho, reuniões com o corpo diretivo, com os colaboradores, em que eu passo a mensagem relativamente a este ponto. Portanto, eu tenho que comunicar para dentro. Depois de eu comunicar para dentro, eu vou comunicar para fora, não é? Portanto, porque depois as minhas pessoas, elas são também as mensageiras daquela mensagem, né? Salva aqui a redundância. Portanto, elas também têm de levar aquela informação para fora. Então, eu tenho que garantir que elas levam a melhor informação, ou a informação com os dados corretos. Então, eu gostaria de facto de acreditar que os colaboradores não perdem. Lá está, mas há um tema que nós também temos que dizer. Nem tudo que é discutido, por exemplo, na mesa de um conselho de administração ou de uma comissão executiva, tem de ser de conhecimento da instituição. Portanto, há informação que deve ser de conhecimento da instituição, mas nem tudo tem que passar. Eu admito que há, por exemplo, cenários em que um conselho de administração tenha modelos de, uma vez, por exemplo, aprovadas deliberações de um conselho de administração, circula uma minuta ou um formato em que se divulgue quais foram as deliberações do conselho de administração daquela sessão e da comissão executiva daquela sessão, mas eu não vou divulgar a toda a instituição o que é que foi discutido, o que é que o administrador disse, e às vezes pode haver também esta tendência de achar que temos que saber tudo. Saber tudo, exato. Não, entendo eu, não é? Portanto, sim. Se calhar outras pessoas podem ter uma posição diferente e está tudo bem, mas eu acho que há informação que a própria informação também tem que ser filtrada, não é? Portanto, eu não posso passar uma informação que ela já venha com ruído, não é? Portanto, tem que passar uma informação clara. Mas a regra é de facto comunicar. E quais são as medidas que podem ser adotadas para se promover aqui uma cultura de ética, de prevenção de conflitos de interesse e para garantir também que se funcione aqui, se calhar, com boas práticas? Ok, o tema da ética é fundamental, não é? Portanto, é fundamental nas relações humanas, é fundamental em todos os aspectos, não é? E sendo fundamental dentro daquilo que é as relações humanas, é fundamental também que se assegure que nós temos instituições que primem pelo primado da ética, da boa conduta, das boas práticas. E neste particular, lá está, fora aquilo que está previsto na legislação, sobre os princípios que têm que ser observados, o Conselho de Administração como um todo é de facto o grande defensor, ou deve ser de facto o grande defensor da implementação destes princípios éticos dentro da instituição. Deve ser ele a identificar como um todo, não é? Portanto, a identificar quais são os princípios que devem ser observados de forma quase que obrigatória, não é? Portanto,
pela instituição, deve ser ele a promover a aprovação de códigos de conduta, de políticas e princípios que estabeleçam esta questão da ética, não é? Portanto, e a ética, eu não vou entrar aqui para a discussão filosófica ou técnica da ética, vamos entender aqui a ética como um todo, mas de facto deve garantir. E depois nós temos o acompanhamento muito direto que é feito pela própria Comissão Executiva, e no sentido de olhar para aqueles comportamentos menos éticos que não se coadunam com aquilo que são as políticas e práticas e código de conduta em vigor na instituição e sancionar. Não é? Portanto, estas condutas, porque nós não podemos admitir condutas pouco corretas, não é? Portanto, que no final do dia até afetam a imagem da própria empresa e afetam o cliente dentro da instituição. E há regras, inclusive, que as empresas aprovam procedimentos para, nestes casos de condutas pouco éticas, haver uma atuação muito direta da Comissão Executiva, inclusive sancionando dentro daquilo que está previsto, por exemplo, na própria Lei Geral do Trabalho. Mas para isso lá está, o grande defensor como um todo, e aqui eu já incluo a própria Comissão Executiva, tem que ser o Conselho de Administração. Nós temos que ter pessoas no Conselho também, elas, defensoras por elas, não é? Portanto, como um todo, não é? Isto é obrigatório, mas os grandes defensores da atuação ética da instituição e da comunicação, inclusive com os próprios clientes, não é? Portanto, porque nós às vezes podemos ter talvez um movimento de fora para dentro, no sentido de corromper, talvez, princípios éticos em vigor na instituição, com um outro objetivo mais complicado. E também, até aí, o próprio Conselho é fundamental, e o Conselho como um todo, não estou a particularizar, mas o Conselho como um todo é também ele responsável também de promover esta comunicação até para fora. Não é? Portanto, no sentido de dizer, nós cá dentro somos assim. Não é? Portanto, e quem é que tem depois o peso ou a responsabilidade de incluir estes temas? É um não executivo ou um executivo? E como é que garantimos que... Porque muitas vezes os objetivos de negócio ou aqueles objetivos comerciais acabam por ser colocados acima de outros objetivos. Como é que nós podemos equilibrar e dizer, não, este ano temos que promover o nosso programa de ética ou temos que promover aqui uma cultura mais saudável? Como é que se equilibram? Ok, eu diria que o negócio nunca pode estar em cima da ética, não é? Portanto, fazer negócio nunca pode ser à custa daquilo que são os princípios éticos. E eu acho que as empresas, elas vão observando isso. O que nós podemos ter é, talvez, uma equipa comercial um bocado mais agressiva, não é? Porque ela, de facto, quer implementar e quer garantir o cumprimento dos seus objetivos. Mas até aí, de facto, tem de haver o equilíbrio, não é? Portanto, o que não pode ser ultrapassado é o negócio à custa da ética. Isto não pode. E estes temas, eu acredito que eles têm que ser trazidos à mesa, quer por um não executivo, quer por um executivo. É, portanto, por exemplo, nós temos executivos que podem ter a gestão corrente de temas de controlo. É? Portanto, eles também estão muito atentos a esta componente. Podemos ter outros executivos que podem estar com o tema do suporte, porque também no suporte nós podemos ter também aqui aberturas, não é? Para caminhos mais que possam pôr em causa aqui princípios éticos. Mas eu diria que isto é uma grande responsabilidade, é dividida, não é? Talvez os não executivos talvez acompanhem com um olhar mais crítico, não é? Deste lado, não é? Portanto, ok, vamos então garantir, vamos então assegurar que o nosso código de conduta, que as nossas políticas, etc., estão de facto a ser observados naquele que é o exercício de supervisão, não é? Portanto, naquele que é o exercício de acompanhamento, mas eu diria que é uma responsabilidade repartida, não é? Portanto, quer do executivo, quer do não executivo. Ok, e agora vou dar aqui uma volta, Ana, e vou lhe fazer aqui uma pergunta um bocadinho provocadora. Opa! Como é que é ser mulher num conselho de administração? Olha, e vou confessar que eu nunca senti diferença pelo facto de ser mulher. No geral, nunca senti diferença pelo facto de ser mulher. Mas é claro que pode, e admito já poder ter havido aqui uma outra circunstância em que há choques. Né? Portanto, há choques de posições. Eu gostaria de acreditar que o choque de posição
é pelo facto de eu ter uma posição diferente ou um entendimento diferente em relação àquilo que é o objeto da análise do que propriamente pelo facto de eu ser mulher. Não é? Mas há maioritariamente homens ou mulheres nos conselhos? A tendência, talvez, os números talvez vai ditando que existam mais homens em determinadas empresas, que existam mais homens. Talvez por isso lute tanto pelas cotas, pela inclusão do género feminino, que eu também não defendo que deva ser apenas por cumprimento de cotas. Portanto, nós temos que ter pessoas, quer homens ou mulheres, capacitadas à frente dos boards. De nada me adianta ter um homem ou ter uma mulher pouco capacitada e que não me vai agregar valor. Não é? Portanto, eu aqui vejo o indivíduo, não é? Eu vejo o indivíduo. E eu vejo este indivíduo trazendo valor para a minha empresa, ou para a empresa onde ele está. Mas, de facto, as mulheres têm desafios inúmeros, não é? Portanto, nós também não podemos dizer que isto está tudo muito bem, porque não está. Nós sabemos de circunstâncias, de dados, de estatísticas que vão sendo divulgadas, de situações de assédio, de situações de bullying institucional quase, que é feito a determinadas pessoas pelo facto de serem mulheres, mas que têm que ser de facto combatidas, não é? Mas por outro lado, as mulheres também têm a sua sensibilidade na análise dos temas, não é? Nós não somos iguais naturalmente, todos nós pensamos de forma diferente, e as mulheres, pelo facto também de serem mulheres, trazem uma sensibilidade diferente, trazem um tom diferente, inclusive, para a própria discussão, e que não é diferente. Eu não estou a dizer que é diferente pelo facto de ser mais carinhoso, mais meloso, ou mais emocional, não é? Porque as mulheres são emocionais, não. Até pode ser uma visão mais crítica, não é? Portanto, até pode ser uma visão mais dura, porque as mulheres, em determinadas circunstâncias, elas são, quando há que tomar uma decisão, há que tomar uma decisão. E há mulheres que aí não abrem mão e não ficam na discussão constante, porque já se chegou à conclusão que isto não vai levar a lado nenhum, é para tomar a decisão, não é? E então, esta diversidade é interessante e eu, pronto, olha, tenho as minhas experiências interessantes, ainda assim, mas, no geral, eu quero acreditar que tudo o que vivi é apenas porque tenho uma posição diferente ou a mesma posição, não é? Em relação ao tema que está a ser debatido, e não necessariamente por ser mulher, mas também aí onde for mulher, como mulher também sei responder. E como é que é sentar num conselho de administração pela primeira vez? Que conselho daria para quem foi nomeado recentemente e foi colocado esse desafio? O que é que vai buscar? Ok, é uma grande responsabilidade. É mesmo uma grande responsabilidade. Nós olhamos um bocadinho pelo glamour da posição, não é? Para a sedução daquele posto, sim, não é? Portanto, o título, as condições financeiras, as condições sociais, eventualmente, e isto seduz um bocadinho, não é? Portanto, ser tratado com deferência, administrador, ou seu doutor, ou mesmo não, porque há pessoas que não gostam destes títulos, gostam mesmo de tratamento direto, mas tirando isto, é uma posição de grande responsabilidade. E nós não podemos olhar apenas para esta componente, não é? Eu diria até que devemos olhar principalmente para aquilo que são as responsabilidades que passamos a ter a partir do momento que assumimos essa posição, quer seja como executivo ou não executivo. Os acionistas confiaram em nós, ou confiaram nestas pessoas, estas que vão exercer pela primeira vez, e deram a confiança no sentido de dizer: eu quero que tu estejas à frente da minha empresa, mas é para agregar valor. Portanto, não é para destruir a empresa logo a seguir. E isto exige que estas pessoas, que nós que estamos à frente, de facto, deste que estamos no comando, tenhamos falamos um bocadinho aqui pontualmente, tem que se ter domínio dos temas, tem que se analisar, tem que se ter disponibilidade para a empresa, tem que se ter diplomacia, muita diplomacia, tem que se ter trato, cuidado no trato, né, com as pessoas. Temos que aprender que dentro de uma instituição, aquela Ana lá de fora, não é? Portanto, não é a Ana cá de dentro, não é? Portanto, não querendo dizer que assumimos uma personagem, uma personalidade e nos esquecemos da nossa essência, não é isso. Mas há responsabilidades que vêm com esta posição e que a gente tem que incorporar. Lá está, a partir do momento em que aquela pessoa
é nomeada para determinada posição, querendo ou não querendo, onde ela estiver, ela leva a posição consigo. Não é? De certa forma. E há cuidados, inclusive na partilha de informação, por exemplo, que se calhar no momento em que a pessoa não é administradora ou não está na posição de vogal do Conselho Fiscal, olha, fala de forma descomprometida sobre os temas, mas a partir do momento em que assume determinada posição já não pode ser assim. Há temas que são discutidos no fórum do Conselho de Administração, da Comissão Executiva, do Conselho Fiscal, que não podem ser partilhados fora daquele fórum, inclusive com os nossos familiares, não é? Portanto, inclusive com os nossos próximos. Há formas que nós temos de nos comportar em determinados fóruns, não é? Portanto, em representação, por exemplo, da nossa empresa. Há responsabilidades que vêm da própria lei, não é? Portanto, há casos em que administradores e responsabilidades legais, e podem ir até, provavelmente, a civis e criminais, se houver má atuação, se houver incumprimento, aquela pessoa pode ser responsabilizada individualmente. Portanto, toda aquela sedução que vem com a posição, ela tem que olhar também para aquilo que são as responsabilidades. De repente, há um processo que é intentado, por exemplo, contra um administrador de uma empresa, é o seu nome. Não é? Portanto, e a partir do momento em que aquele nome fica beliscado por alguma razão, e até pode-se concluir que até não tinha culpa, mas há quase que um juízo de culpabilidade que é divulgado e provavelmente para o futuro, para ocupar outras posições, vai sempre pesar a diverse mídia que circulou relativamente a esta pessoa. Então, há uma grande responsabilidade nestas funções, que deve ser equacionada, que deve ser olhada com outros olhos, e não é só aquela sedução da posição, não é? Portanto, do cargo. Há de facto temas que nós temos que olhar e responsabilidades que temos de estar muito conscientes antes de aceitar. Eu diria que hoje, e principalmente para o setor financeiro, há muito mais responsabilidades do que existia há um tempo atrás, não é? Temos reguladores muito mais atuantes, que estão ali quase que a lupa, não é? Portanto, a ver a atuação da instituição como um todo, a atuação talvez também das pessoas que fazem parte do board dessas instituições, em que, de facto, há esta necessidade. Então, para estas pessoas que vêm pela primeira vez, eu diria, de facto, tenham atenção a isso, dominem os temas, capacitem-se, não é? Portanto, construam boas relações, não é? Portanto, construam boas relações. Lá está, nós não precisamos de ser amigos. Nós não precisamos de criar um círculo de amigos entre o Conselho de Administração e que de repente estamos todos aos beijinhos. Não. Nós precisamos de ser cordiais, nós precisamos ter boas relações de trabalho, precisamos ter escuta ativa, nós precisamos de ouvir o outro. Não é? Portanto, o meu colega, quando está a falar, eu preciso de o ouvir. E às vezes isso é deficiência nossa enquanto seres humanos, não é? Não ouvimos, quer dizer, a pessoa está a falar, eu já estou a responder, não é? Portanto, ou a pessoa está a falar, eu nem sequer estou a prestar atenção, porque se calhar estou no telefone ou estou coisa. Então, também temos que primar um bocadinho por isso, ouvir o outro, construir boas relações de trabalho, portanto, discutir os temas com os colegas. No final do dia, não ter receio de aceitar que não domina aquele tema, não é? Portanto, ir pedir informação ao colega ou ao diretor ou, pronto, às pessoas que dentro daquele formato talvez mais reservado tenham, para o esclarecer as questões, não é? E resistir àquela tentação do achismo, não é? Portanto, que às vezes, não dominando os temas, queremos marcar uma posição porque queremos, não, efetivamente, e conhecer o setor da atividade. Conhecer o setor da atividade é fundamental, que toca um bocadinho em tudo aquilo que acabei por falar, conhecer onde é que eu estou, as responsabilidades do órgão que eu estou, o que é que eu tenho que fazer como executivo, o que é que eu tenho que fazer como não executivo, conhecer as equipas, se de facto for executivo, estar com elas e depois o dia a dia vai ditar o ajuste de um ou outro aspecto que eventualmente seja necessário. E em termos de progressão de carreira, seria algo considerado como o topo da carreira
para quem está dentro de uma determinada instituição e acha que o topo seria chegar ao Conselho de Administração ou nem por isso? Pode ser visto dessa forma, efetivamente pode ser visto dessa forma, pronto, lá está, quem entra pela primeira vez e para a posição talvez mais baixa daquilo que é a tabela, não é? Portanto, existente, claro que olha sempre, olha, um dia quer ser administrador, um dia quer ser presidente da comissão executiva desta mesma empresa e vai trabalhando, não é? Portanto, vai fazendo o seu caminho. As empresas também podem ter programas de gestão de carreiras destas pessoas, em que no topo, eventualmente, ponham sempre a posição de, uma vez cumprida estas fases todas, tem condições de ser elegível ou é elegível à posição de, não é? Portanto, no caso de administrador executivo ou não executivo. Então, pode ser visto dessa forma. Para quem, de facto, tem essa expectativa. Outras pessoas não querem. Nós temos pessoas dentro de uma instituição que não querem fazer o seu trabalho, são pessoas muito mais ligadas à componente de gestão, querem ali, gostam de ter projetos, querem fazer o seu trabalho dia a dia e não têm necessariamente essa aspiração de querer ser administrador ou mesmo de gerir equipas no final do dia. Não querem fazer o seu trabalho, está ali, vai fazer bem, vai se capacitar e etc. Então, depende muito também da visão da própria pessoa e daquilo que é a organização a nível de carreira que aquela empresa tenha dentro da... Houve um momento que a Ana falou sobre nós estamos no topo dos temas e estamos sempre a acompanhar e termos conhecimento. Isso é mais fácil sendo mais nova ou mais velha? Olha, a idade tem muitas vantagens. Isso eu posso dizer, de facto. Nós, mais novos, temos também de olhar para a experiência que as pessoas têm, não é? E às vezes há pessoas também novas com muita experiência, não é? Porque se calhar começaram a sua atividade muito mais cedo e têm a mesma idade que nós, não é? Mas começaram a sua carreira profissional muito mais cedo e a mesma idade que temos têm muito mais experiência que nós em determinadas posições. Então a idade pode ser, pode não, a idade sempre foi uma grande Mas depois referência. Quando se vai escolher alguém para ser o presidente ou para ser aquela pessoa que vai liderar, acaba por pesar muito a idade, não é? Olha, se para nós são muito novas e queremos alguém se calhar mais velho porque achamos que tem mais experiência, mas depois aquele equilíbrio, porque hoje os temas são variados, principalmente no que está relacionado à inovação tecnológica, à inteligência artificial e outras coisas por aí além. Será que ser mais velho só já é o suficiente em termos de experiência? Eu digo em termos de que é experiência, não quero aqui discriminar em termos de idade, nem nada disso, só quero saber em termos de a capacidade de estar sempre em cima dos temas. Bem, eu diria que quer mais velhos, quer mais novos, eles têm que estar sempre em cima dos temas, não é? Em determinadas funções eles têm que estar sempre em cima dos temas. E se não tiverem capacidade de estar sempre em cima dos temas, têm que garantir que as suas equipas estejam sempre em cima dos temas, não é? Portanto, e que o acompanhem e o suportem naquilo que é o acompanhamento dos temas. E então, tendo em conta aquilo que é a exigência que nós vamos tendo cada vez maior e olhando para o setor financeiro, olhando para o setor das tecnologias, olhando para o setor até da sustentabilidade, mais velhos ou mais novos, eles têm que estar quase ao topo, ali sempre a acompanhar. Para determinadas funções, de facto pode pesar um bocadinho o ter uma pessoa mais velha com relativa experiência para estar, por exemplo, à frente do Conselho de Administração, por exemplo, não é? Portanto, eu acionista, posso querer ter já uma pessoa com relativa idade, com relativa experiência a nível de condução de boards, com relativa experiência a nível, até mesmo no trato, no relacionamento interpessoal, e eu quero aquela pessoa, por exemplo, para a função do presidente do Conselho de Administração. Mas eu, para a função, por exemplo, da comissão executiva, quero sangue novo, quero vida, né? Portanto, quero alguém que também com experiência e também com esta capacidade de estar em cima dos temas, me consiga garantir uma gestão corrente eficaz da empresa. Então, depende muito. Eu de facto diria que para algumas posições esta experiência a nível de idade pode pesar mais, porque dá mais skills, inclusive, para acompanhar aqueles temas. Para outras, portanto, talvez pessoas mais novas possam cumprir esses requisitos. Mas lá está. Quer mais novas, quer mais velhas, em determinados setores têm que
têm mesmo que correr e têm mesmo que estar em cima dos pontos, e aí onde elas não conseguirem têm que garantir que as suas equipas consigam. No mínimo, e depois deem um conforto, não é? Portanto, à pessoa em particular, para a tomada das decisões. Ana, muito obrigada por ter vindo cá hoje. Eu que agradeço. Sei que tem uma agenda muito ocupada. Se calhar aqui umas últimas palavras para a nossa audiência. Que recomendações é que quer deixar aqui para os nossos ouvintes, tendo em conta tudo o que já falamos hoje? Olha, pronto, eu também agradeço o convite, foi muito interessante. Nós começamos a dizer, olha, eu vou estudar. Relativamente aqui a estes temas, são temas que eu de facto gosto, não é? Portanto, que acompanho aí onde trabalho, vou estando muito ligada àquilo que são os temas de governação corporativa, nestas questões muito pontuais a nível de relacionamento, dos princípios, das regras que têm que ser observadas, e de facto são temas que vou acompanhando nas realidades onde trabalho. E agradeço, de facto, o convite, foi uma conversa muito fluida que gostei imenso. Recomendações, conselhos, portanto, para a nossa audiência, e olhando para aquilo que foi objeto da nossa conversa, de facto, para aquelas pessoas que tenham este desejo, que queiram efetivamente um dia estar nestas funções, olhem para tudo que nós falamos hoje, não é? Portanto, a necessidade de uma autocapacitação, de formação, muito estudo, não é? Portanto, mas isto é um investimento individual, não é? Portanto, temos que ser nós, não é? A querer, a fazer. Depois o resto faz a sua parte. Então, olhem para isso, identifiquem de forma muito clara os vossos objetivos, curto, médio e longo prazo, trabalhem nisso, não é? Portanto, se de facto está num board de uma empresa, de um banco, de uma empresa do setor de telecomunicações, de uma empresa do setor, sei lá, de transportes, não é? Trabalhem nisso, não é? Portanto, aprendam sobre esse setor, saibam mais, não é? Portanto, sobre os temas, vão, pesquisem, estejam por dentro e aí onde forem parte das equipas, não é? Se já estiverem nesta empresa, onde forem parte dessas equipas, agreguem sempre valor, não é? Portanto, contribuam um bocado mais para o crescimento da empresa, porque crescendo a empresa também acabamos por crescer, não é? Portanto, porque esta empresa sendo grande, eu também vou ser grande, que orgulho eu ter, tenho muito orgulho, por exemplo, de fazer parte de uma empresa muito grande, porque eu sinto que parte daquele crescimento fui eu que contribuí. Não é? Portanto, ainda que não apareça na fotografia, mas eu tenho essa consciência. Eu acho que esse é que tem que ser o sentimento que nos move quando queremos, de facto, fazer alguma coisa de diferente, pela própria empresa. Então, muita capacitação, muito estudo. A quem já está nestes fóruns, olhem sempre para os temas do setor. E eu acho que já falamos um bocadinho de tudo. Certo. Relativamente ao que foi objeto aqui da nossa conversa. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada por compartilhar aqui tanto conhecimento e experiência com a nossa audiência. Foi um prazer muito grande tê-la aqui. E a você, nosso ouvinte da Rádio Mindset, muito obrigada por estar aqui conosco, por acompanhar o nosso programa. Nossa primeira edição de 2025, falamos sobre governação corporativa, o papel dos conselhos de administração, e tivemos aqui a nossa convidada, Ana Regina Correia Vitor, que deu-nos aqui muitos pontos interessantes e muitos temas que ainda podem ser abordados no futuro. Então, continuação de uma boa terça-feira para todos. Fiquem então com a nossa despedida musical. Até já.